Shabbat Shalom. Obrigado. A porta de sua casa aberta nos traz uma grande alegria. Comungar contigo, sentarmos-nos à mesa para falar das coisas de Deus, constitui o nosso prazer e a essência de nossa vida. Yeshua, certa feita, entrando na casa de duas irmãs, viu que uma delas se preocupava com os afazeres da casa, a casa por limpar, a casa por arrumar, enquanto a outra irmã se assentava aos pés do mestre para aprender. E a irmã, incomodada com a situação da casa, talvez para que esta se tornasse mais aparente aos olhos de Yeshua, dizia: Senhor, não se te dá que minha irmã venha me ajudar? E Yeshua disse: Marta, Marta, estás afatigada com todas as outras coisas, mas Maria, tua irmã, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A palavra de Deus é o alimento para nossas vidas. A palavra davar, do hebraico, tem a mesma raiz do nome Yeshua, raiz 8. Yeshua disse, falando de si: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O livro de João nos fala que ele era a palavra, que ele era o verbo, que ele era o logos. O livro de Provérbios, capítulo 8, falando da sabedoria, faz uma analogia e nos leva a uma reflexão quanto à missão do nosso Mashiach, porque mediante a palavra todas as coisas vieram à existência, nos fala o livro de Colossenses. Por meio de Yeshua todas as coisas foram criadas, por meio de sua palavra nos fala o livro de Salmos, mediante a vontade de Deus todas as coisas vieram à existência, e em todos os momentos, desde o que se chama princípio até o fim, ou aquilo que a Bíblia chama de alfa e ômega, ou Aleph e o Tav, nós temos manifesta a presença de nosso Mashiach. Em todos os processos de vida e para a vida, nós temos a providência de Deus através de Yeshua. Nós temos a confirmação da vida. E a paraxá dessa semana, Devarim, ou palavras, não é diferente disso. Nos exorta a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, nos diz, falando a respeito das jornadas dos filhos de Israel, por onde eles passaram, falando de todas as jornadas que eles atravessaram, nos diz: eis que tenho posto esta terra diante de vós, no verso 8. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua descendência depois deles. Essa promessa foi feita lá no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 12, quando Deus chamou Abrão de Ur dos Caldeus, e Abrão, mesmo sem saber para onde ir, deixou a sua parentela, a terra onde cresceram os seus familiares, e partiu para um lugar desconhecido, mas confiante na palavra de Deus. E Deus disse, mediante a fidelidade de Abraão, a sua lealdade inabalável: de ti farei uma grande nação, e em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra, alcançarão bênçãos. E nestas palavras de Devarim, ou Deuteronômio, capítulo 1, nos diz: agora, depois de terem atravessado o deserto pelas mãos de Moshe, que liderou 600.000 homens, fora mulheres e crianças, durante 40 anos, Deus diz: tenho posto esta terra diante de vós. Deus cumpre a sua promessa: entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Deus, não se demanda da parte de Deus um juramento. A palavra de Deus, ela é definitiva, definida, transparente, irrefutável. A palavra de Deus, ela é imaculada, santa, como ele o é. Mas Deus jurou a Abraão. Por quê? Porque haveriam aqueles que tentariam mudar a promessa de Deus, ocupando as terras que Deus prometeu a Abraão, mais tarde a Abraão, pai de uma multidão,
dizendo que aquela terra não pertenceria aos descendentes de Isaac e de Jacó. Até hoje é assim. Até hoje isso ocorre. Muitos afirmam que o nosso povo, o povo israelita, ocupa uma terra que não lhe pertence, mas nós sabemos que isto não é fato. Porque Deus disse: a terra eu dou a Abraão e seus descendentes, repetiu a promessa a Isaac, disse: em Isaac será chamada a tua descendência, repetiu a promessa a Jacó, e Jacó passou essa promessa aos seus 12 filhos que constituem a nação de Israel. A terra que está diante de vós, entrai e possuí. Porque Deus dá a terra aos descendentes de Abraão, todos eles, aqueles que estão em Abraão, aqueles que são benditos em Abraão. E no mesmo tempo eu vos falei dizendo: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. Veja bem essa palavra interessante, palavras que constam do testemunho de Moisés. O Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente, ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe, como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos, as vossas cargas, as vossas contendas? Isso é muito interessante porque mostra a humildade de Moisés. Moisés foi príncipe do Egito. Um erudito, capaz sim de liderar. Comandante de exército. No entanto, liderando o povo de Deus pelo deserto, muitas vezes, sob murmúrio do povo, sob queixas, sob afrontas, diante de pouca cooperação, com raras exceções, como nós vimos na paraxá anterior dos espias, no caso de Josué e Caleb, raríssimas exceções de pessoas sensíveis ao poder de Deus e cientes da necessidade de apoiar um líder com tamanha responsabilidade. Com raras exceções, Moisés recebeu apoio e ele disse: como é que eu suportaria sozinho os vossos fardos, as vossas cargas, as vossas contendas? Moisés demonstrava gratidão por aqueles que somavam com ele, que entendiam o valor da batalha, que entendiam, como diz o apóstolo Paulo, a razão da nossa luta, a razão de trabalhar como soldado, porque Shaul disse: combati um bom combate, cumpri com a fé, guardei a carreira. É claro que as adversidades existem em nossas vidas, como existiram e tamanhas na vida de Moisés, mas nos fala a palavra de Deus que nós usamos o capacete da salvação, a armadura que nos reveste, a armadura que vem de Deus. De onde então deveria vir a nossa confiança, o nosso estímulo para dar continuidade à obra de Deus, testemunhar como uma luz colocada sobre a mesa e ser como o sal que tempera a terra? De onde isso viria? Se não somente da nossa fidelidade a Deus e da nossa súplica pela unção mediante o seu santo poder. Nos diz mais a palavra de Deus: tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefes sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes: bom é fazer o que tens falado. Moisés compartilhava de sua autoridade, porque sozinho admitia ele, não poderia ter levado todo aquele fardo. Seguindo instruções de Jetro, que nós já sabemos, ele enumerava pessoas fiéis que o apoiariam, líderes de 1000, de 100, de 50, de 10. E assim teve continuidade a vida dos filhos de Israel na travessia do deserto. Claro que nem todos os líderes responderam positivamente à confiança aplicada por Moisés, mas ele nunca esmoreceu. E suplicava ainda pelo povo: Senhor, não destrua o povo que o Senhor retirou do Egito. Naquele momento Deus não o fez, mas durante os 40 anos as pessoas aos poucos foram perecendo, e somente aqueles de 20 anos, aquela geração de 20 anos para baixo, quando saíram do Egito, puderam adentrar as terras de Canaã.
Temei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios experimentados. Vos tenho posto por cabeça sobre vós, capitões de milhares, de 100, 50, de 10. E Deus manda juízes. Deus busca de todos os meios direcionar os seus filhos num caminho onde a sustentabilidade, a racionalidade e a vida pudessem se tornar possíveis. Talvez o único brilho existente diante de tanta luta na vida de Moisés e de Josué tenham sido os seus sorrisos que nós não conhecemos. Mas, por certo, dentro de si mesmos, eles sorriam, felizes pela fidelidade de Deus e as palavras a Abraão que jamais foram mudadas. É por isso que, manifestando a certeza, Josué foi aquele que, por permissão de Deus, guiou o povo de Israel na terra onde um cacho de uva, 2 homens seriam necessários para carregá-lo. Que expectativa nós carregamos para o amanhã e até onde vai a nossa confiança, a nossa paciência? O livro de Tiago nos fala: sede pacientes até a ocasião da chuva, porque com a chuva vêm os frutos. Nós vimos isto na Torá também, que a nossa obediência faz a chuva descer do céu e a terra gerar os seus renovos, os seus frutos. É preciso ter paciência, é preciso trabalhar a terra. Sobretudo, é preciso acreditar nas promessas e naquilo que Deus tem falado. Nas palavras que ele disse a Abraão desde o princípio e que não muda. Porque escrito está: Deus não é filho do homem para que minta, para que se arrependa. E Deus, em sua sabedoria grandiosa, onipotência, onisciência, criou o homem e o honrou, o coroando de glória, de majestade, colocando-o no jardim para administrar uma vida de felicidade, de alegria, onde equidade, justiça, igualdade seriam adjetivos comuns. Assim não é hoje em dia. E para se construir tais virtudes, é necessário de nós resiliência, é necessário fé, sobretudo, é necessário diálogo com Deus, conversa com Deus, oração. Porque Deus ouve a prece de um justo e sonda os nossos corações em nossos intentos. Mas, para que Deus possa nos honrar, é importante entender que o fim de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Estas são palavras, devarim, assim como Yeshua as dava, eu vou-las dou. Que possamos seguir com alegria, e mesmo nas nossas lutas, acreditando que mediante a palavra, o caminho e a vida, temos um encontro continuado com o Yeshua, a nossa esperança. Shalom Aleichem Lehitraot. Até a próxima oportunidade. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shabbat.